A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Vamos hoje estar estudando sobre as 3 formas chaves de pregar e montar um esboço e entender melhor a palavra de Deus. Vamos estar falando hoje sobre exegese, hermenêutica e homilética, entendeu? Vamos estar falando hoje sobre esses 3 pontos que é crucial para formar uma pregação exemplar em nome de Jesus. A Bíblia, ela contém 66 livros, contendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. A palavra de Deus foi escrita por mais de 40 profetas e foi escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. Então guarda isso no seu coração: hebraico, aramaico e grego, entendeu? Então vamos lá. O que é exegese? Exegese é o estudo, é a interpretação cuidadosa de um texto, especificamente textos religiosos, como a Bíblia, com o objetivo de entender o significado original daquilo que foi escrito. Está entendendo? A exegese é entender o que você está lendo, é entender, compreender o que está escrito naquele texto. Então você não tira nada do texto, você tira o texto na exegese, entendeu? A exegese é a arte de entender o texto, entendeu? Em outras palavras, fazer exegese é tentar descobrir o que o autor quis dizer, para quem ele estava falando, qual era o contexto histórico, o sentido verdadeiro das palavras no idioma original. Então, é um estudo, meus irmãos, aprofundado que a exegese proporciona para quem está aprendendo em nome de Jesus. Vamos lá. Exemplo simples. Se você ler um versículo da Bíblia, a exegese vai além da leitura superficial, ela busca entender quem escreveu o texto. Pode ser, Moisés escreveu o livro de Êxodo, mas por que ele escreveu? A exegese, ela aplica isso. Por que ele escreveu o texto? Para quem que ele escreveu? Por que ele estava se expressando daquela forma? Assim a exegese funciona, entendeu? Exegese, entendeu? Em que situação foi escrito? Entendeu? O que aquela mensagem significa naquele tempo? Diferença importante, isso aqui é importante você aprender isso. A exegese tira o significado do texto correto. Em exegese, coloca ideias no texto, interpretações pessoal. Isso aqui é um perigo. É a pessoa confundir exegese com exegese. A exegese é diferente, porque ela coloca a interpretação que eu tive na minha mente no texto. E isso é um perigo. Não pode acontecer isso, porque isso é chamado que heresia. Agora, a exegese tira do texto o que está no texto, entendeu? Vamos lá então. Resumindo, exegese é estudar profundamente a palavra para entender o que Deus realmente quis comunicar, sem distorcer a verdade e o sentido do texto. Então vamos lá. Já aprenderam, o que é exegese. Agora vamos falar sobre a hermenêutica. Hermenêutica é a arte, a ciência de interpretar o texto. Então a hermenêutica é a arte de interpretar o que está escrito no texto. É a arte da interpretação, entendeu? Enquanto a exegese foca em explicar o significado de um texto específico, a hermenêutica é mais ampla. Ela vai o quê? Além. Ela busca o quê? A hermenêutica é mais ampla. Ela estabelece os princípios, as regras que ajudam a interpretar corretamente qualquer texto. Simplificando para vocês, hermenêutica ensina como interpretar o texto. Então vamos lá, meus irmãos. A diferença entre a exegese e a hermenêutica. Pega a visão. Exegese pega um versículo e usa essas regras para explicar o que ele significa.
Agora a hermenêutica ensina como interpretar o texto, entendeu? Vamos lá. Resumindo para vocês, hermenêutica, teoria, regras de interpretação, exegese, prática, aplicação da interpretação. Vamos lá. Homilética. Você deve se perguntar, a palavra homilética? Não, não é homilética, é homilética. Homilética é a arte de preparar e pregar sermões, ou seja, ensinar como transmitir a palavra de Deus de forma clara e organizada. Então, a homilética, ela nos ensina como devemos pregar. Não é como devemos agir, não. É como devemos pregar, entendeu? Como devemos abrir a boca e pregar o que está no texto, pregar o que aprendemos na palavra de Deus. É isso que a homilética nos ensina. Não é como a oratória. Oratória é diferente de homilética. Oratória é a arte de falar em público. Homilética é montar os sermões e preparar o pregador para poder pregar aquele sermão que ele está montando, entendeu? A hermenêutica, a homilética é isso, é a arte de preparar e pregar sermões. Vamos lá então? Vamos ver a diferença entre exegese, hermenêutica e homilética novamente. A exegese nos ensina a entender o texto corretamente. Exegese ensina como entender o texto corretamente. A hermenêutica, como a interpretar a Bíblia. A hermenêutica é como eu devo interpretar a Bíblia. Então elas seguem parâmetros, pontos, entendeu? Agora a homilética, como pregar o que eu aprendi no entendimento. Então, exegese, como entender o texto corretamente. Hermenêutica, como interpretar a Bíblia. E a homilética, como eu vou colocar, a homilética ela nos ensina a aplicar a exegese e a hermenêutica na prática, entendeu? Então é isso. Resumindo, homilética é aprender a pregar bem a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Tenha um dia abençoado pela presença do Senhor, em nome de Jesus.